Olá, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Jane Teixeira, sou médica, gerente de saúde digital do Grupo Fleury. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, uso óculos e estou vestindo uma camisa listrada azul e branca. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, diante da mesa Ferramentas Digitais para a Saúde Mental. A gente está em um mundo, em constante evolução e mudança. Por um lado, a gente está em 2023, estamos enfrentando ainda velhos fantasmas em todo o mundo, antigas e novas epidemias, uma recente pandemia que a gente acabou de enfrentar, crises econômicas pipocando aqui e ali, desigualdade social, conflito, guerra, coisa que a gente já deveria superado há muito tempo. E uma crise climática que parecia distante para muitos, mas que chegou de forma rápida do nosso dia a dia. A tecnologia, às vezes, crescente como ela também assusta alguns de nós. Muita gente com medo de perder emprego, muita gente correndo para se reinventar, redes sociais com uma demanda constante da gente mostrar produtividade, mostrar sucesso. É um ambiente que muitas vezes é opressor. Por outro lado, muita coisa também tem melhorado. A gente também tem um copo meio cheio, podemos falar assim. Na maioria dos ambientes em que nós circulamos, a gente está cada vez, felizmente, mais aberto a falar de inclusão, de aceitação, debater sobre preconceito e como vencê-lo, entendendo que o mundo tem que ser mais sustentável para todo mundo ou não vai ser sustentável para ninguém. E a tecnologia, que eu acabei de falar da parte negativa um pouquinho atrás, ela está também cada vez mais acessível e tem também inúmeras vantagens, né? Ninguém duvida do quanto ela torna a nossa vida mais fácil. Por tudo isso, é tão importante a gente estar aqui hoje falando sobre ferramentas digitais para a saúde mental e como é que a tecnologia pode desmistificar, democratizar e principalmente equalizar o acesso a cuidados em saúde mental. Para isso, nós temos aqui hoje a Andrea Destre, idealizadora e sócia fundadora da Friends-Be, Saúde Emocional, Lucas Reis, Head de Psicologia da Vitude, e Solane Plebani, sócia investidora e conselheira da Elibre Saúde Mental. E aí, gente, eu vou pedir que vocês se apresentem brevemente, mas já vou passar a palavra com a minha primeira pergunta, né? As pessoas, as famílias, as corporações, elas vêm se interessando por esse tema porque elas perceberam que não é só um problema individual, né? Como tem sido a experiência de vocês, educando, até mesmo tratando as lideranças de empresas e os indivíduos, e o quanto eles estão realmente abertos a ouvir sobre seus pontos a serem melhorados e atuar efetivamente, e quais os maiores desafios que vocês veem nessas relações. Eu vou deixar aqui algumas das acho que eu posso começar então, Jane? Por favor, né? Olá, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Bom, me apresentando então, né, eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelo liso na altura do queixo, castanho com luzes e uso óculos e hoje eu estou vestindo uma blusa azulão. Falando um pouco então da Friends rapidamente, né, e de mim, e depois respondendo, Jane, a sua pergunta. Então, assim, a Friends-Be tem quase 4 anos de existência. A gente começou lá no final, né, pré-pandemia, dezembro de 2019, nem sabíamos o que nos esperava, né, nesse tempo. Mas por que a Friends-Be surge, né, e como é que isso se entrelaça, né, colocou como idealizadora, como é que se entrelaça com a minha vida? Eu trabalhei no mercado executivo com área de pessoas, sustentabilidade, por 25 anos, pela carreira tradicional, né, de estágio, diretoria aí de multinacionais, e até que eu tive um câncer, e esse câncer me fez dar uma parada total na minha vida, uma reavaliada, uma ressignificada geral, e eu comecei a estudar, então, o impacto das emoções, não só na nossa mente, mas também no nosso corpo. E a partir dali, eu vi que eu queria entregar um propósito, o meu propósito de forma diferente para o mundo e que eu queria construir um mundo mais feliz, né? Pessoal, só isso que você quer, né, André? Tá fácil. Mas, enfim, como é que a Friends faz isso? A gente trabalha, nosso foco é prevenção de doenças físicas e transtornos mentais por meio do alívio da angústia e da educação emocional. E aí, respondendo já a sua pergunta, Jane, como é que eu tenho visto isso nas empresas, né? Então, assim, o principal cliente da Friends são os RHs, né? São as áreas de gente e gestão. E na Friends, a gente tem um mantra. O nosso mantra é: quem está bem, faz o bem.
quem está bem, produz bem. Assim, um líder, né, que está bem, um líder que tem a sua inteligência emocional desenvolvida, um líder que conhece seu estado emocional, né, conhece o impacto que as suas ações, que o seu estado emocional tem nas outras pessoas, tem sobre o time, e principalmente tem uma relação empática com a equipe, né? Esse líder ele vai formando laços de confiança entre as pessoas. Agora, como é que as empresas estão vendo isso? Eu vejo o RH como grande facilitador desse tema dentro das organizações. Agora, a postura que o RH tem depende muito do espaço que ele tem na organização, né? Então, ele vai ter uma atitude mais tática ou mais estratégica, dependendo da cultura da organização, dependendo da cabeça, né, da CEO dessa organização. Então, ele vai fazer ou ações mais pontuais, de forma tática, ações mais de bem-estar, contratação de algumas empresas específicas, mas coisas pontuais que não estão interligadas, ou vai fazer uma análise mais completa da organização e levando isso para um fórum mais estratégico, fazendo um processo mais completo, né? Não só atuando nas causas, nas consequências, mas nas causas também, né? E quando a gente fala de ações táticas, elas têm pouca. As pesquisas dizem, né? Tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é da Workplace Burnout Institute, que é de 21, né, de 2021. E ela traz o tema que a indústria de bem-estar, ela é uma indústria que gira aí em torno de 8 bi de dólares por ano e não tem efeito na saúde efetiva das pessoas, né? Tem efeito no bem-estar, mas na saúde, corpo, mente, espírito, saúde integral, não tem impacto. Então, eu entendo que, dependendo do momento de maturidade que esteja a organização, as empresas tomam atitudes mais pontuais, ainda mais focadas em bem-estar, mas que não resolvem a situação, ou ações mais focadas realmente de forma sistêmica, com soluções mais completas, principalmente nas causas, que têm origem na cultura, né? E como eu gosto de dizer, para finalizar minha fala, como eu gosto de dizer nos RHs, né, que eu entro, o trabalho acaba a gente vendo muitas questões que estão maldizendo o trabalho, né? Enfim, tudo depende das relações que a gente tem. Assim como em nossas relações pessoais, uma relação amorosa, numa relação entre pais e filhos, você pode ter uma relação tóxica, a mesma coisa acontece no trabalho, isso também pode acontecer. Mas o ponto é, o trabalho também, tendo uma relação, né, relações positivas nesse trabalho, uma cultura positiva, uma cultura de segurança psicológica, esse trabalho ele vai atuar como potência, né? Como bem-estar, como vida, como felicidade. Então, acho que tem esses duas situações aí de trabalho que eu queria também pontuar, né? Trabalho também é saúde. Obrigada, Jane. Oi, Jane. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu iniciei minha carreira na área de informática em saúde já faz quase 30 anos. E talvez porque eu tenha iniciado há tanto tempo atrás, eu vejo o copo meio cheio. Eu entendo os desafios que a tecnologia tem trazido, especialmente a internet, as redes sociais, né, a questão da criança, a questão do adolescente, especialmente no tema da saúde mental, né, tem potencializado as adições e uma série de outros problemas. Mas como todos os problemas geracionais, talvez esses sejam um dos nossos problemas geracionais, que nós precisamos lidar e entender quais são os caminhos para usufruir da tecnologia, né? Para que a tecnologia não seja harming para a sociedade, mas que ela possa ajudar a sociedade a evoluir. E eu trabalho com o lado da tecnologia que ajuda a sociedade a evoluir, a sociedade a melhorar, especialmente porque eu estou na área da saúde há todo esse tempo, eu consegui ver o aumento do acesso à saúde pelas pessoas, proporcionado pela tecnologia. A melhoria da qualidade dos serviços entregue às pessoas,
por conta da tecnologia, uma maior sustentabilidade do próprio serviço de saúde público e privado por causa da tecnologia. Então, são, assim, muitos benefícios, né, que nós colhemos nas últimas 3 décadas, né. Como que eu vi tudo isso acontecer? Eu fiz parte, né, humildemente, desse tudo acontecer. Eu fundei a minha primeira empresa no final da década de 90, eu fui fundadora sócia de uma empresa que desenvolveu um sistema que é bem conhecido no mercado da saúde da América Latina, que é o TASI, que está na acho que grande maioria dos hospitais, é o líder de mercado na América Latina. Eu vendi essa empresa para a Philips em 2010, e aí eu fiz uma transformação muito grande de carreira, que foi deixar de ser uma empreendedora e ser dona da minha agenda. Eu passei a trabalhar para uma corporação bastante complexa, né, onde não fui mais dona da minha agenda e eu passei a ter chefe. Eu fiz essa transição e eu tive várias oportunidades na minha carreira na Philips, né, eu fui executiva dessa empresa durante 11 anos, nos últimos anos eu fui head de software da empresa para 35 países e também fui head de inovação de software da Philips. Mas em 2021, como muitas pessoas entraram para a estatística, eu tive um mix de esgotamento, mas também repensar minha vida, o que era importante, que eu acho que veio com a pandemia, sabe? Você ficar isolado da sua família. Eu moro na Holanda, eu estava na Holanda, parte da minha família fica no Brasil, parte na Holanda, nossa filha estava no Brasil, e eu acho que para a mãe sempre é um afastamento muito difícil, né? Você, de repente, não viaja mais, não vê mais seu filho, não sabe o que está acontecendo, não está perto. E eu, em 2021, decidi que eu ia mudar, que eu ia parar com a minha carreira. Eu nem sei se ela estava no auge, para falar a verdade, eu sei que ela tinha decolado muito alto, mas tive coragem de recomeçar e fazer algo diferente. E aí que eu me reencontrei com um grande amigo meu, Maurício Barbosa, que foi fundador da Bionexo, e ele iniciou a Apps Capital, e eu estou com ele na Apps Capital, e iniciou vários outros negócios. E um negócio que o Maurício estava iniciando é um negócio de saúde mental, que chama Libre. E aí eu comecei a me aproximar desse projeto, e eu acho que pela minha conexão, de ter passado por esse momento que eu estava muito esgotada, e que a gente sabe como emocionalmente, né, esse processo pode impactar não só em você, mas também em quem está ao seu redor, eu me interessei pelo negócio, especificamente. E via que eu poderia ter uma contribuição dos meus aprendizados, todos de tecnologia, e voltar a empreender, que era um desejo que eu tinha, né? Voltar a ter um pouco de liberdade, que eu sou mais passarinho do que flor. Então, nesse projeto com a Elibre, eu já aprendi muito de saúde mental. Já havia trabalhado com saúde mental na minha época anterior, mas hoje eu estou dedicada à área de saúde mental, trabalhando com psiquiatras, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais. E é uma área que tem um desafio enorme, desafio de profissional, de falta de profissional, de qualificação, de aderência a tratamento, de uso de medicação, excesso de medicação, falta de coordenação de cuidado, família fica solta, a família não entende o que está acontecendo, a família adoece, o paciente muda de tratamento, perde vínculo com a equipe médica interna, perde vínculo novamente. Ou seja, é uma área com muitos desafios, onde que eu particularmente vejo que a tecnologia pode ajudar. E finalizando, Jane, eu não tenho tanta experiência corporativa no sentido de entender o que as empresas estão fazendo hoje, tá? Mas o que eu tenho acompanhado pelas relações dos parceiros que nós temos na Libre, tá? Deixa eu falar primeiro.
Do Brasil. Eu resumiria o Brasil pela minha lente em orientado à crise. Eu tenho a crise, eu vou agir. Eu não tenho a crise, eu sou menos preventivo. Então, a crise, a pandemia gerou crise. Então, teve um boom muito grande das empresas preocupadas com saúde mental. Terminou a pandemia, muitos desses contratos, eles foram sendo extinguidos. Então, você age na crise, há um suicídio na empresa, há uma crise, né? Ou, por exemplo, minha cidade natal, né? Teve a crise da creche das crianças. Então, assim, é uma crise. Então, as empresas agem mais na crise. Eu vivo na Europa e eu aprendi muito com o sistema europeu, que é um sistema preventivo por lei, mas é cada vez mais preventivo. O que eu quero dizer com isso? Como a lei, ela pressiona muitas empresas, o compliance é maior. Então, esse ambiente, ele é menos tóxico. Por quê? Porque a liderança tem mais preocupação com o seu impacto legal, pessoal, de você imprimir determinadas pressões no ambiente de trabalho que não são sadias. Alimentar determinados níveis de comunicação que não são sadios. Flexibilidade para as pessoas é muito maior, né? Para as pessoas, as mães, os pais, as pessoas na sua vida pessoal, o respeito à doença, o respeito ao afastamento sem questionar, né? E aí eu percebo que esta segurança permite com que se fale dos temas mais abertamente e dá um espaço aonde as empresas procuram ser mais preventivas. Até porque um funcionário que é afastado, ele é de responsabilidade da empresa por 2 anos. Ele não tem... Assim, eu não vou para o INSS. Não, a empresa tem que dar conta por 2 anos e ela tem dever legal de reintegrar. Então, há uma pressão legislativa, digamos assim, para que você seja são mais boas, nada disso. Tem uma pressão legal para que isso aconteça. E no Brasil, por mais que a gente ache que a lei é muito protetora, ela não é. Comparada ela não é. Entendeu? Então, eu vejo essas diferenças. E, sim, pelos indicadores que nós temos na Inlibre, tem um trabalho bastante grande no mundo corporativo e tem que se haver preocupação. Obrigada. Só vou ser bastante breve aqui para a gente poder aproveitar o nosso tempo, né? Eu sou o Lucas Reis, eu sou head de psicologia aqui na Vitude, sou psicólogo, já atuei também no mundo organizacional dentro do RH,
em multinacionais, sou um homem cis, pardo, pele clara, estou de óculos, tenho cabelos e barbas curtos e da cor preta, estou de camisa branca, uma blusa azul escura no escritório aqui conversando com vocês. Respondendo aqui a sua questão, Jane, de maneira um pouco mais direta, eu gosto muito na hora que você fala, né? A gente percebeu que saúde mental não é só uma característica individual e que trata-se de uma característica relacional. A gente percebeu, eu não sei se todo mundo que devia percebeu isso do jeito certo, né? Acho que aqui na Vitude a gente tem apoiado grandes empresas a trabalhar com isso e esse ainda continua sendo um desafio muito grande. Às vezes o RH percebeu, saúde ocupacional, né, tem uma formação técnica, sabe disso, sai da faculdade formada com isso na cabeça. Mas a gente precisa de buy-in institucional para que os programas possam fazer sentido. E eu acho que ainda nesse sentido a gente tem um desafio cultural, que aí acho que até linka com o que a Solange estava trazendo, né? Comparar Brasil e Europa tem características culturais muito diferentes, premissas culturais, antes mesmo da questão legislativa, né? Só o fato de você ter uma política que possibilita ter legislação suficiente para que as empresas sejam regulamentadas dessa forma, a gente já está um pouquinho atrasado aqui há alguns anos em relação a isso no nível brasileiro. E, de alguma forma, isso se reproduz nos comportamentos no dia a dia. E boa parte do que a gente tem percebido, e aí eu acho que, trazendo aqui para a parte mais pragmática das soluções, se exige, né, um trabalho cuidadoso de psicoeducação ainda, né? Porque tirar mesmo as empresas de um estágio quase que de negligência em relação à saúde mental. Quando você fala de saúde mental, todo mundo levanta a orelha e fica em alerta. Mas ninguém sabe o que é saúde mental ainda direito. Né? Saúde mental é só quando tem um afastamento, é só quando tem uma crise, como a Solange tinha trazido os exemplos, é quando tem uma internação psiquiátrica, é bem-estar, é quando o sujeito se percebe tranquilo, confortável no espaço de trabalho, e aí começa a aparecer um tanto de termo, porque a bolha começou a inchar, tem muito engajamento, tá todo mundo falando sobre isso, na internet, vira e mexe, tem um Instagram ali pedindo para você arrastar para cima, porque você vai ficar mais feliz, mais saudável, e ninguém mais sabe o que é saúde mental de verdade. Né? E principalmente leigos aqui. Acho que a gente está aqui entre profissionais que estão atuando, que tem uma formação técnica que permite essa capacitação, né? E o cuidado da escuta para entender o que é, o que não é. Mas quando a gente olha para a massa, e que é esse o público que a gente vai trabalhar nas empresas, independente do tamanho delas, né? A gente vai sempre ter segmentações de maneiras muito diferentes, e ainda assim saúde mental é um tema que não é claro para todo mundo. A gente tem percebido, eu acho que o trabalho inicial aqui é sempre esse. Quando você fala de saúde mental, se não está todo mundo alinhado e entendendo o que isso significa, eu vou ter um líder entendendo A, eu vou ter o liderado entendendo B, eu vou ter o RH entendendo C, saúde ocupacional entendendo D, a pessoa lá, o CFO, assinando o cheque no final do dia, entendendo E, F ou qualquer outra coisa, e a gente não consegue ter uniformidade, a gente não consegue ter uma unidade para trabalhar a saúde dessa forma. E eu acho que isso começa mesmo com esse ponto que você trouxe, né, de entender que não é uma questão individual. Porque quanto mais individualista for, mais eu vou responsabilizar o indivíduo. E aí é problema, né? Porque já basta a responsabilização da performance, da entrega, que o mundo do trabalho, né, já exige naturalmente, ele precisa disso. Quando a gente começa a assumir, né, responsabilizações institucionais e mais responsabilização individual, acho que aqui a gente tem a receita para que os índices comecem a ampliar, e aí talvez a tecnologia apareça aqui como pelo menos trazendo indicadores para a gente sentar, né, e conseguir ter uma conversa básica, né, interessante para a gente começar a construir alguma coisa juntos. Muito obrigada, pessoal. Já pegando a deixa do Lucas, a gente hoje entende claramente, né, o quão importante é a captação e análise de dados. Não dá para falar de ferramenta digital hoje sem falar de análise de dados para construir linha de cuidado e coordenação de cuidado efetiva. Então, eu queria saber de cada um, usando a ordem que a gente já usou na primeira pergunta, como usar os dados, né, para gerar informação efetiva e avançar não apenas em fornecer o acesso, não que o acesso não seja importante, né? A gente já sabe a importância da tecnologia para as pessoas conseguirem chegar no psicólogo, no psiquiatra ou qualquer outra ação para a melhoria da saúde mental. Mas como é que a gente faz para, além de fornecer o acesso, a gente gerir efetivamente e promover saúde emocional? Eu vejo seguindo a ordem, então, né, Jane? Eu vejo assim, é um grande desafio, essa é uma excelente questão. O desafio, para mim, principal é como é que a gente pega dados, né? Porque os dados estão por aí. Então, assim, como é que a gente usa a inteligência de dados, né? Como é que eu pego esses dados
transformo esses dados em indicadores. O que eu quero saber? Quais são os indicadores principais, né? E esses indicadores vão me dar informação, não um indicador isolado, mas o conjunto de indicadores, né? Então, acho que a gente precisa efetivamente trabalhar de forma sistêmica, não apenas olhando os indicadores dados exclusivos como indicadores de saúde, né? Então eu olho a sinistralidade, eu olho os afastamentos, eu olho as faltas. Não, isso aí está olhando só a pessoa. Mas quando a gente fala de questões de saúde na organização, o impacto não é só sobre si mesmo, né? O impacto, ele está presente nos outros, né? Nas outras pessoas. Então, você olhar para indicadores que compõem esse estado emocional, que podem te dar pistas, né? Nesse conjunto de informações trazida por um conjunto de indicadores que vão além do indivíduo, mas indicadores também do negócio. Por exemplo, NPS, né? Quando eu olho a questão de satisfação de cliente, canal de ouvidoria, quando eu olho internamente, né? Externamente, ou canal de compliance, como eu olho internamente. Então, o meu ponto aqui principal é como é que eu olho de uma forma sistêmica? Esse assunto ele é tão relevante, Jane e colegas, que eu integro, né, a comissão de pessoas do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu sou conselheira, né, com o mesmo propósito de construção de um mundo mais feliz, mas dentro do IBGC eu coordeno um grupo de trabalho chamado Saúde Integral. E o que a gente está trabalhando neste momento? Justamente essa questão de indicadores. Como é que a gente faz uma leitura e propicio para o conselho, e propicio ao C-level, né, aquelas pessoas que são o C alguma coisa, né, que são ligadas ao presidente ou à presidente da organização, como é que eu propicio ferramentas e indicadores que podem sinalizar fumaça e um conjunto de indicadores que podem levar a algumas conclusões para a organização e efetivamente sair dessa questão tática, né, que é RH, eu estou delargando para você, vai lá e contrata uma empresa para fazer terapia online ou contrata uma empresa para fazer ginástica e mindfulness para realmente entender as causas que estão trazendo. Então, ao mesmo tempo, tem que caminhar junto, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho com a empresa na questão da prevenção, na questão da saúde do indivíduo, eu trabalho também no ambiente desta corporação, em todas as relações dessa corporação. Então, são esses os indicadores que eu acho que a gente tem que olhar de forma sistêmica, né? O indivíduo e o efeito que esse indivíduo tem nas outras pessoas, nas outras relações, na relação com clientes, na relação com fornecedores, na sociedade, com os pares de uma forma geral, né? Então, acho que esse que é o grande desafio. Obrigada, Jane. Jane, eu vou trazer um outro ângulo dessa tua pergunta, que é uma pergunta bastante ampla, para a forma como nós usamos dados e informações dentro de uma unidade de cuidados com pacientes de saúde mental, com algum problema. Bom, primeiramente, a gente precisa garantir que nós tenhamos esses dados e informações que são necessários para entregar um serviço, né, para entregar um cuidado. Então, no nosso hospital, né, da Ilibre, na nossa unidade hospitalar, nós implementamos algumas soluções de software que nos ajudam a coletar informações necessárias dos nossos pacientes, suportando dessa forma a entrega de serviços por linhas de cuidados específicas. Então, nós conseguimos organizar linhas digitais para, por exemplo, cuidados com comportamento aditivo, ou regulação afetiva, desorganização psíquica. E nós, dentro disso, cada paciente ainda é um paciente com suas questões específicas. Então, nós conseguimos ter dados, sejam de diagnósticos, observações clínicas, enfim, para identificar a situação de cada um desses pacientes. E com isso, nós queremos o quê? Garantir que nós possamos fazer inserção de cada um dentro de um programa adequado
e certificar que as atividades desse programa elas são executadas e medir esses resultados, né, para garantir que se possa entregar um desfecho superior para cada um desses pacientes. Então, assim, para a gente esse é o primeiro grande passo da coleta de dados e a transformação desses dados em informação. Né? O que a gente faz com isso? E depois, né, uma vez vencido este desafio, o que a gente pode fazer além disso, né, com essas informações, dados armazenados ao longo do tempo? Por exemplo, fazer predição, o que pode acontecer com cada um desses pacientes, como é que nós podemos ser mais proativos, como que nós podemos oferecer soluções para esses pacientes, né, para prevenir recaídas, para manter o paciente num tratamento, para ter uma continuidade desse cuidado, né? Então, você consegue, a partir daí, formatar soluções e serviços digitais, monitorar e acompanhar esses pacientes. Então, essa tem sido a abordagem que a gente tem tido com dados e informações na promoção de saúde mental, no contexto do que nós fazemos dentro da Elibre. Pô, pessoal, tô colocando aqui minha contribuição rápida. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre faço questão de trazer é a tecnologia avança muito mais rápido do que a ética. Né? E acho que quando a gente fala de dados, a gente fala de dados de saúde, principalmente de saúde mental, a ética que ela é sempre um ponto que tem ficado meio lateral nas discussões. Né? Acho que a gente tem avançado, a própria forma de estruturar produtos. Né? Você pega uma estrutura de produto, você tem tecnologia, produto ali trabalhando em prol, né, de desenvolvimento de soluções, e a parte de saúde, geralmente ela aparece como pessoas ali numa fase de discovery, né, ou eventualmente tipo na validação. E acho que existem alguns pontos aqui de cuidado que precisam ser levados em consideração. A ética é sempre um deles. Que dados são esses? O que a gente está fazendo? Como que a gente está capturando? E tudo mais. E aqui faço uma separação entre... Concordo com a colega aqui, né? Existem dados que já estão por aí e que primeiro a gente poderia só pegar, organizar e já começar a trabalhar. Mas eu tenho visto um movimento muito grande das empresas na tentativa de criar dados, né? De conseguir dados além do que os dados que a gente já tem. E aqui eu acho que tem um ajuste de rota possível, que é, às vezes, a vontade que a gente tem de dados, né? Essa cobrança de dados cada vez mais rápido. Acho que tá aí. Essa cobrança de dados cada vez mais rápida e está todo mundo pedindo por dados, faz com que a gente comece a andar de uma maneira mais acelerada, e às vezes até desesperada, para gerar dados que a gente não sabe nem necessariamente o que vai fazer com eles. Vou dar um exemplo, claro. É muito comum que as empresas estejam usando dados, instrumentos epidemiológicos para avaliar a saúde mental especificamente. Né? PHQ-9, DAS-21, alguns outros instrumentos que avaliam isso. Só que ele não tem a característica nem de fazer isso no diagnóstico. E o objetivo aqui é avaliar populações, é entender a incidência de sofrimento psíquico e gravidade disso. A questão é se pega esse dado e começa a tomar decisões ou dirigir planos quase que terapêuticos, né, quando a gente está pensando em intervenção, ou planos ali de prevenção, promoção, que o instrumento quase não serve para isso. Um outro exemplo de uso equivocado disso é usar algum desses instrumentos para validar desfecho clínico. Né? Então, eu peguei aqui uma pessoa, estava aqui, tinha um DAS tal. Agora essa pessoa está aqui e está com DAS em outro lugar. E considerando que o que está dando certo é a intervenção que a gente está fazendo, sendo que a gente não tem um ambiente controlado o suficiente para isso, que às vezes nem sempre tem um instrumento mais interessante para isso. Eu acho que o primeiro passo aqui para a gente começar a trabalhar dados de saúde mental é entender, claro, existem dados organizacionais que são relevantes, NPS, cultura, o NPS mesmo, né, tipo do employee ali, não só tipo, do serviço prestado. Cultura, uma série de outros dados que podem ser interessantes, dados mais duros, né, tipo absenteísmo, turnover voluntário, tal, etc. Mas quando a gente for olhar para os dados que a gente pode criar de saúde mental, e aí os instrumentos estão aqui, muitos deles são abertos, a gente pode usar mesmo, mas é só conseguir entender para que serve cada um desses instrumentos, né? E entender qual é o plano de ação ali efetivo a partir desse instrumento que está mostrando para a gente. Porque senão a gente corre o risco de fazer uma inversão da onda, que eu já tenho visto algumas discussões assim, em ambientes ainda pequenos, né? Que já medimos, já fizemos, não dá resultado, não vale mais investir em saúde mental, vamos voltar para o que a gente fazia antes.
E aí, você está fazendo isso baseado, né, em quais dados? O dado mostra que se a gente fizer uma análise muito superficial, tudo bem, ou não mudou o ponteiro, ou não mudou o ponteiro tão rápido, né, mas será que a gente está usando as melhores formas de avaliar isso? Né? Ainda mais com saúde mental, é uma coisa que leva bastante tempo, está intricada em questões culturais. Uma mudança de cultura, pega uma empresa, você não faz um arco de cultura em menos de 5 anos. Né? E você quer trabalhar de saúde mental, que a gente começou a falar agora, na pandemia, malemar, começando a estruturar agora, já querendo medir resultados incríveis em 6 meses. Né? Acho que aqui a gente precisa também ter muito cuidado com quais dados a gente usa, as ferramentas estão aí, são interessantes. É importante a gente segmentar qual instrumento a gente usa, para né, para qual dado que a gente quer e para quem que a gente quer mostrar. Não faz para o CFO, quando a gente precisa sensibilizar no nível financeiro, faz sentido usar dados monetários. Vamos pegar fato, vamos pegar o custo do absenteísmo, vamos pegar tudo isso, porque são dados importantes que vão facilitar a companhia. Eu não vou falar disso com o líder, porque não é disso que o líder talvez precise ouvir. Eu preciso levar outros dados, né? E talvez não seja baseado nesses dados que eu vou montar uma estratégia de saúde. É importante que a gente saiba, né, ter uma governança mínima ali de quais dados a gente vai utilizar, para que a gente vai utilizar e quais são os principais stakeholders, né? Dessas informações que a gente está gerando e levando. Obrigada, pessoal. Uma outra pergunta que eu ia fazer também tem a ver com o que o Lucas acabou de falar, né? A gente está num mundo meio que TikToker. É tudo feito para durar 30 segundos, funcionar rápido, de jeito fácil, e daí a gente já muda de foco porque a gente quer encontrar outro problema e resolver outro problema. Em contraposição, o tratamento das condições emocionais, ele é longo, ele é um processo. Tem todo um caminho, um processo de autoconhecimento, de mudança, seja corporativo, seja pessoal. Então, resumindo, pode parecer um caminho muito longo e, por vezes, muito doloroso para as pessoas. Como é que a tecnologia pode auxiliar a engajar pessoas a aderir, compreender e, principalmente, elas se manterem no tratamento, seja o tratamento pessoal, seja esse tratamento corporativo, vamos chamar assim? Obrigada, Jane, pela pergunta. Realmente, eu estava falando, eu lembro que eu vi recentemente uma comediante americana dizendo, né, o show dela, assim, um pedaço, e ela dizendo que a psicóloga dela era o TikTok, né? Então, é basicamente bem por aí mesmo. Bom, mas agora respondendo a tua questão. Na Friendsbe, como eu falei, né, o nosso foco é na prevenção, por meio do alívio da angústia e da educação emocional. Então, nós não oferecemos terapia, mas o início da reflexão, o início desse caminho para o autoconhecimento. Então, nós temos em nosso aplicativo, de forma gratuita, totalmente disponível, ferramentas de autoconhecimento. Ao fazer essas ferramentas, que não são diagnósticos, né, são apenas inputs para reflexão, para você olhar para si, para você fazer as suas questões, reflexões, e a partir dali, né, dar esse passo, esse início nesse autoconhecimento. Já no nosso aplicativo, é disponível só para clientes, nós temos a colmeia, que eu chamo, né, que é Friendsbe, em todo um conceito ali da colmeia, que é a rede de apoio mútuo. Então, na Friends, nós disponibilizamos a colmeia, que é essa rede de apoio mútuo, onde nós conectamos ser humano para ser humano, né? Não tem um chapéu ali de terapia, um chapéu de quem domina mais um tema do que o outro, mas a gente compartilha experiências, né? Uma rede realmente que conecta ser humano, como é anônimo e confidencial, é totalmente sem viés, onde as pessoas podem realmente se colocar sem ressalvas ali. E ajuda muito. O que acontece ali dentro da rede, das trocas, né, da troca de experiência, da empatia, do acolhimento, é muito positivo. E nas pesquisas que nós fazemos com esse grupo, né, que participa da rede, o efeito é sempre muito positivo e muitas pessoas ali perceberam que se beneficiariam se começasse uma terapia. Então, o que acontece muito é isso. Essa reflexão pode, muitas vezes, ser esse primeiro passo, né, para que a pessoa busque alguma coisa de forma mais longo prazo, que ela perceba essa necessidade, né? No Brasil, eu não tenho profundidade para falar dos dados do exterior, mas no Brasil acaba que as pessoas procuram uma terapia quando já não conseguem mais lidar, já estão assim, né,
Antigamente a gente falava do leite derramando, né? Ou da água borbulhando. E aí essa pessoa busca uma terapia. Então, quando essa pessoa, dentro da Friendsbe, a gente possibilita esse espaço de autoescuta e esse espaço de troca com pessoas que já passaram, já superaram aquelas determinados tipos de angústia, né? A gente tem, então, essa abertura, essa reflexão para o autoconhecimento, né? Para o autodesenvolvimento emocional. Então, a gente gosta bastante desse efeito que a gente traz. E, assim, para as empresas, né, que nos contratam, a gente acaba fornecendo também um panorama da saúde emocional dos colaboradores, com várias informações, e que ajuda a empresa a refletir, junto com outros dados que ela tenha, né? Poxa, que ações, o que eu posso trazer para o meu público? E também identificar questões, como eu falei, cultura. Não existe saúde mental, eu estou falando sempre para a organização, tá? Que é o público que eu conheço e que eu trabalho. Então, não existe saúde mental numa organização se o ambiente é tóxico, se o ambiente não propicia a saúde mental. Uma pessoa que sai por burnout, sai por esse esgotamento físico, emocional, e volta depois do seu período de afastamento, enfim, 6 meses, 1 ano depois, essa pessoa, se ela volta para o mesmo espaço que a adoeceu, ela não tem como ficar bem, né? Então, por isso que é importante sempre, eu ressalto aqui, a gente olhar para o indivíduo e para o ambiente que esse indivíduo está, e não deixando de lado a questão da integralidade humana, né? O trabalho é só um dos chapéus que esse indivíduo veste, né? Esse indivíduo, ele tem suas relações amorosas, ele tem suas relações parentais, né? E sociais, enfim. Então, o trabalho é apenas mais um elemento na vida dessa pessoa. Embora, dentro da Friendsbe, quando eu olho, né? A gente está aí já há 4 anos atuando, quando eu olho as 3 principais causas de angústia que levam as pessoas a desabafarem na Friendsbe, oscilam um pouco as ordens, mas estão sempre os top 3, né? Que são trabalho, relacionamento amoroso e família, né? Então, assim, a sua pergunta foi em relação à tecnologia. Só para fechar, então, em relação à tecnologia, né? Como é que ela pode ajudar nessa continuidade mais longo prazo? Então, eu vejo assim, a tecnologia, ela pode, a meu ver, ser muito boa para despertar reflexão, para apoiar o caminho, né, desse autoconhecimento, o caminho da saúde da organização, mas o caminho em si, né, quando ele começa a ser trilhado, eu creio que precisa também do humano, né? A relação é sempre sobre seres humanos. Então, eu vejo dessa forma aí, essa conjuntura entre olhar sempre o indivíduo com ele mesmo e essa relação com o ambiente. Bom, a aderência ao tratamento, a adesão e a continuidade são desafios que nós identificamos na nossa pesquisa de mercado para desenvolver esse negócio Libre. E aí, acho que as mídias sociais, né, ou digitais, elas, ao mesmo tempo que elas dão voz para muitos profissionais, e isso é bom, ao mesmo tempo é um problema, porque confunde os pacientes o tempo inteiro, né? As visões distintas. Isso, para mim, sou uma pessoa que trabalha quase 30 anos, eu entro e acompanho uma médica que fala sim, reposição hormonal, e a outra que fala não, reposição hormonal, e você fica confuso. Quão difícil é para pessoas que têm que, muitas vezes, aderir a um tratamento medicamentoso com uma série de consequências que não são fáceis de administrar. Então, tem que ter muita empatia com isso. Agora, as tecnologias, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tirar proveito, tá? Como, por exemplo, começando com as plataformas de educação. Quer dizer, aonde eu, paciente, que estou dentro de um programa, primeiro, como é que eu participo da escolha do tratamento que eu vou aderir. Né? Então, isso é algo que eu aprendi na Holanda, que eu acho que é bem saudável, é o paciente
participar da jornada, da definição de qual que vai ser o tratamento, qual que é este programa. E aí aonde eu busco informação segura. E se eu vou para o TikTok ou para uma mídia social e eu ouço um contraponto, como é que eu volto lá e tenho essa alimentação segura de que não, eu estou no caminho certo, né? E isso é para o paciente e também é para a família, né? O familiar também. Isso, na saúde mental isso é muito importante. Ferramentas de controles de uso, por exemplo, de medicação, de preferência se for aliado com algum tipo de monitoramento. Eu acho que essas ferramentas de medida de humor, elas são interessantes, mas elas precisam estar num contexto de algo em que vai se ter acesso e vai se fazer algo com relação a isso, vai se olhar para aquele paciente, né? A ferramenta por ferramenta muitas vezes não ajuda, pode até atrapalhar. Os grupos de suporte, né, tanto para os pacientes quanto para as famílias, as ferramentas digitais podem ajudar muito. E aí tem as terapias digitais, que podem ter mais resultado. Eu acompanho, né, um serviço holandês de saúde mental e que eles tiveram uma melhora de 60% no tratamento do alcoolismo com uma terapia digital, comparada com a convencional, né? Nós não temos tempo para explorar, mas é bem interessante, porque tem muita terapia digital acontecendo e que traz mais adesão. Mas o que eu tenho visto é sempre adesão, a terapia acompanhada de algum tipo de monitoramento. Então, tem que ter sempre um follow-up desse paciente e da família. Então, e outras terapias, né? Terapia de realidade virtual para exposição, por exemplo, no caso de fobias, o síndrome do pânico, né, que você pode medir variação da frequência cardíaca e associar alguma atividade de respiração para controlar a entrada em crise. Então, tem uma série de tecnologias que podem beneficiar a adesão e a continuidade se elas forem bem aplicadas. Eu vou nessa linha aqui da Solange também, contribuindo. Acho que existe... A tecnologia, ela tem seus ônus, né? Mas ela também tem grandes bônus aqui, e principalmente sobre essa possibilidade de escalar ações que são protocolares, né? Ou que são... A gente já tem protocolos, e aí é uma questão de implementar esses protocolos. Concordo e reafirmo, acho que só o gadget ali, né? Seja tipo, no dispositivo que eu utilizar para fazer a terapia digital, ele não vai ser suficiente. É importante que a gente tenha, né, isso inserido em um circuito de cuidado, com outros profissionais ali acompanhando a evolução e uma série de outros fenômenos. Mas para isso a gente consegue ganhar escala, inclusive para pegar problemas que são problemas sociais. Quando a gente pega álcool e drogas, né, principalmente no Brasil, que é um cenário que eu também conheço um pouco mais, seria possível a gente aproveitar disso para ter um grande escoamento quando a gente ainda tem, né, obviamente, a estratégia do Sistema Único de Saúde, tendo os CAPs AD ali, geralmente apoiados por grupos, né, como a etc., que poderiam ganhar tipo, relevância. E aqui eu acho que é uma das possibilidades que a gente tem do uso da tecnologia, e especificamente para essas coisas que elas foram validadas, né, e que a gente sabe tipo, que elas servem para aquilo. Volto aqui para um outro grande ganho que a gente tem da tecnologia, que é a possibilidade da gente ter acesso fácil à informação de qualidade, pensando, né, naquele aspecto específico da psicoeducação. De novo, concordo com a Solange, não é só o paciente, né, que precisa ter esse acesso, às vezes a família, né, ter um familiar com um quadro crônico de saúde mental não é uma situação simples, isso impacta, tem incidência de uma série de preconceitos, o tabu sobre a saúde mental ainda existe, né, e a gente vai combater esse tabu com informações. O problema é que, de novo, a gente entendeu que saúde mental é trend, né, dá engajamento. Então, se eu sou um influenciador de game, porque eu jogo muito bem aqui meus videogames, e eu entendo que tem uma trend de saúde mental, que eu quero surfar, eu começo a falar sobre saúde mental. Né? Às vezes eu posso falar, dando o meu exemplo, a minha intenção às vezes é sempre positiva, né? Acho que ninguém está fazendo isso por mal, mas a gente começa a veicular conteúdos que não necessariamente são os conteúdos que vão levar as pessoas para o lugar, né, certo. Então, aqui, acho que é um desafio que a gente tem como sociedade, né? Não é nem porque na empresa, mesmo que a gente olhe para a empresa e você tenha algum controle sobre o ambiente corporativo, você consegue controlar o que vai ser veiculado lá dentro. Já é de muita ajuda, né? Mas o seu colaborador vai ter acesso, né? No momento que ele abrir o celular, ele vai estar imerso tipo, né, no mundo ali de informações que ali a gente não vai ter tanto controle para poder fazer, e que aí ter uma fonte. Eu achei
é interessante esse aspecto, né? Deixa aí investigar e entender o que o mundo está falando sobre isso, mas saiba que aqui você tem tipo, um espaço seguro, né? Para que você possa, inclusive, tirar essas dúvidas. Tipo, nossa, eu vi que tal remédio, eu vou tomar agora remédio X para minha atenção, porque eu acho que eu estou pouco atento aqui, né? Será que eu devo mesmo utilizar? Onde que eu posso voltar para trabalhar essa informação? Se esse indivíduo está solto demais, eu acho que aqui a gente começa a ter a gente começa a abrir mais margem para essas questões dos ônus, né? Mas ali, além da questão do alcoolismo que a Solange trouxe, trago que acho que a TDAH tem sido um campo de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia bastante interessante também, e hoje a gente já tem alguns aparatos, né? Ainda mais quando a gente precisa de controle contingencial de ambiente, o ambiente virtual ele funciona, né, como ambiente para o indivíduo e é mais fácil da gente conseguir organizar ali. Então, para essas terapias que precisam desse tipo de protocolo, acho que funciona muito bem. Substituir, né, outros centros de cuidado que exigem, ali volto para a nossa colega que sempre fala aqui primeiro, que essa questão da relação, eu estou 100% com ela. Acho que nenhuma terapia, principalmente psicoterapia, quando a gente olhar para isso, né, vai ser possível de ser substituída. A primeira tecnologia de todas que a humanidade tem, funciona muito bem, é a fala, né, a linguagem. E o objeto terapêutico, né, o trabalho terapêutico, ele vai sempre ser trabalhado ali nessa tecnologia que a gente já tem, é gratuita, pelo menos por enquanto, e funciona tipo, bastante bem. Né? Acho que a gente ainda tem muito a explorar nesse campo antes de ir para o digital. Pessoal, a conversa está maravilhosa, podia passar aqui a tarde toda, mas infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Então eu vou pedir para cada um trazer sua mensagem final e falar o que acha de tendência para os próximos tempos, né? A gente já falou um pouquinho sobre a aceleração da pandemia, a reação à crise e agora um arrefecimento um pouco leve em alguns setores. O que é que vocês acham que está vindo de tendência para os próximos anos, como ferramenta tecnológica para a saúde mental? E uma mensagem final de vocês, que vocês acham que é importante pontuar ainda hoje. Bom, o papo realmente está muito bom. Deixa eu tentar ser bem objetivo aqui para dar tempo para todo mundo falar, né? Eu vejo assim, né, olhando sempre para as empresas, né? Falando de empresa, o negócio da empresa sempre envolve gente, né? Então, para mim, a tendência, eu vou puxar aqui, não vou falar tecnologia, não. Acho que a tendência da empresa é perceber que precisa entender de gente, né? Nós somos seres fundamentalmente relacionais, emocionais. Nós respondemos às nossas emoções pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, né? Então, tem o Simon Sinek, né, que é um psicólogo organizacional que eu gosto muito, ele fala, né, 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoa, você não entende de negócio, né? Eu assino embaixo. E a minha mensagem final, ela fica, de novo, assim, no mantra que eu abri, que é o mantra da Friendsby, né? Quem está bem faz o bem. Quem está bem produz bem. Então, o maior investimento que a empresa pode fazer nas pessoas, eu entendo, é no autoconhecimento, é na educação emocional das suas pessoas. E o maior investimento que a empresa pode fazer nela mesma é na sua cultura organizacional, para gerar resultados realmente sustentáveis. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Bom, tecnologia é aquilo que eu estudo todo dia, né? Então, o que eu acredito é que, especialmente no âmbito da saúde mental, deve acontecer mais agora nos próximos anos, tá? Acredito que vai ter um crescimento bastante grande das terapias digitais, especialmente as de realidade aumentada, né? Fobias, síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade, autismo, os games, né? Vi agora um registro no FDA de um game para déficit de atenção e hiperatividade, então acho que esse conjunto aqui vai crescer bastante. A questão da medicação também, controle da medicação e as medicações digitais, né, essas que vêm com um sensor para você poder medir o compliance 100%, né, da medicação e até a efetividade em cada pessoa. Os chatbots, né, estão ficando cada vez mais sofisticados
e eles vão entrar num caminho de também ficarem seguros. Tem exemplos bons, né, nos Estados Unidos, redução de suicídio com o uso de chatbot já, monitoramento, né, de sintomas associados com inteligência artificial, aplicativos de autogerenciamento, e acho também que o uso mais intensivo da inteligência artificial no diagnóstico. E a minha mensagem é que a gente precisa não acelerar, a gente precisa tomar mais cuidado com tudo que é colocado no mercado, né? Porque a gente precisa, antes de inovar, procurar garantir a segurança. E às vezes as techs, elas que não são da área médica, elas não têm tanto cuidado com a questão da segurança do paciente. Bom, pessoal, eu acho que eu não me arrisco muito nesses exercícios futurísticos. Eu acho que o futuro é muito difícil de prever, tecnologia principalmente. Mas eu concordo com o que as colegas trouxeram. Acho que vai ter aqui um avanço, né? Dessa expansão das tecnologias que a gente tem agora, tipo, a gente tem visto, né, a inteligência artificial, tipo, a experiência da linguagem, tipo, da conversação, sendo cada vez mais explorado. Acho que aqui vai ter um caminho importante de avanço. Para dentro das empresas, eu acho que o grande movimento que ainda não foi feito e que acho que é necessário que seja feito é entender que saúde mental, acho que aqui eu estou com a Andrea, né, é uma questão tipo, cultural, isso envolve tipo, longuíssimo prazo, e se as empresas não fizerem esses movimentos, vai ficar difícil de atrair, vai ficar difícil de reter, vai ficar difícil, né, em geral. É um mercado que cada vez compete mais por talentos que são difíceis de serem tipo, conseguidos. Né? A mão de obra já tipo, não é mais commodity há um certo tempo, e acho que as empresas vão começar a se despontar nesse sentido. E aí, quanto melhor eu tiver um programa de saúde mental aqui, né, não só tipo, de oferecer as capacidades interventivas, porque eu acho que quanto melhor o programa eu tenho de saúde mental, menos intervenção eu preciso, né, porque eu consigo dar conta aqui, né, do que eu tenho hoje. Então, quanto melhor eu tiver esse programa, isso passa pelo ambiente que o André colocou, passa por segurança psicológica, passa por cultura, passa por formação de liderança. Eu acho que tem um trabalho aqui, vai existir uma onda de investimento grande nesse caminho. Eu não sei o quanto isso impacta, né, necessariamente em tecnologia, mas a gente usa das tecnologias que a gente tem disponível para fazer isso acontecer da forma mais efetiva, né, possível. E aí eu gosto aqui dessa mensagem. A gente precisa avançar com cuidado, a gente precisa avançar com segurança. A gente está falando de uma coisa muito sensível, né, que é a experiência humana aqui. E eu acho que concordo aqui com a Solange, né, tipo, é necessário que a gente avance com segurança. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer aos três, Andréia, Solange, Lucas, um prazer ouvir vocês hoje, já agora, fim dessa manhã, começo dessa tarde. Muito obrigada a todos e a todas que assistiram a esse painel. Acho que fica aqui a mensagem de todos nós da importância da promoção, da prevenção em saúde mental, dessa promoção e prevenção também no ambiente de trabalho. Eu só ia acrescentar uma coisa que eu gosto sempre de falar também, que não tem essa de isso aqui é a sua vida pessoal, isso aqui é a sua vida do trabalho. Né? A gente passa 2/3 do nosso tempo útil dentro do trabalho. Não tem como o trabalho não influenciar na vida pessoal e, sendo assim, não influenciar na nossa saúde mental. Bom, muito obrigada a todos. Nós ficamos por aqui. Espero que tenha sido tão bom para vocês que estão assistindo quanto para a gente que estamos aqui conversando.